Na aula de hoje, nós vamos iniciar os nossos estudos de derivadas, tá? E vamos aprender a encontrar a reta tangente a uma curva passando por um determinado ponto. Então, vamos ver aqui o problema da reta tangente, tá? Observem aqui que nós temos uma curva. Sobre essa curva está marcado um ponto chamado de ponto A e desejamos passar por este ponto A uma reta tangente a esta curva, certo? Bem, então como nós podemos determinar a reta tangente a esta curva neste ponto A, né? Uma vez que sabemos ser A um ponto sobre a reta tangente, nós podemos encontrar a equação dessa reta tangente aqui se conhecermos o seu coeficiente angular, né? Que é a inclinação desta reta com o eixo x. O problema é que para encontrarmos o coeficiente angular desta reta tangente, precisaríamos de mais um ponto sobre ela, mas nós só temos um ponto. E agora? Bem, então agora, para contornar esse problema, determinamos primeiro uma aproximação para este coeficiente angular, tomando sobre a curva um outro ponto, que nós vamos chamar de B, que é um ponto próximo do ponto A, e calculando a inclinação desta reta secante que passa por A e B. Então, agora, vocês prestem atenção num videozinho que eu fiz para mostrar o que é que vai acontecer quando este ponto P aqui se aproxima do ponto A, se deslocando por esta curva. E depois, nós vamos verificar tudo isso através de cálculos, tá? Encontrando uma fórmula para calcular o coeficiente angular desta reta secante e usando esta fórmula para encontrar o coeficiente angular da reta tangente. Coeficiente angular da reta secante. Aqui está a nossa curva, né? Sobre ela está marcado um ponto A de coordenadas XA e YA. Então, tá aqui o nosso ponto A. Bem, este YA nós podemos escrever em função da abscissa XA, né? Então, o ponto A já fica assim, ó. XA, F de XA. Então, agora, sobre essa mesma curva, nós vamos marcar um outro ponto, próximo de A, que vai se chamar de ponto B. E este ponto B tem coordenadas XB e YB. Então, da mesma forma que nós fizemos com o ponto A, vamos fazer aqui com o ponto B. Essa ordenada do ponto B pode ser escrita em função da abscissa XB. Então, nosso ponto B fica assim, tá? Bem. Então, agora nós temos aqui
passando por A e por B, uma reta secante. E o coeficiente angular desta reta secante é a variação do y sobre a variação do x, né? Então, é como nós Então, ficamos agora com esses dois pontos, né? E por eles está passando uma reta secante, tá? Então, para calcularmos o coeficiente angular desta reta secante, vamos lembrar que este coeficiente angular, ele é a variação do y sobre a variação aqui do x, tá? Então, a variação do y é o yb menos o ya, sobre a variação do x, que é xb menos xa. Bem, então agora vamos fazer as substituições. No lugar do yb, vamos olhar lá para a ordenada do ponto B. Ó. O yb nós chamamos de f de xb. Então, vamos substituir aqui o yb por f de xb. Mesma coisa para o ya, ó, menos o f de xa. E lá embaixo, continua igual, xb menos xa. Bem, então vamos dar uma olhadinha aqui nesta variação, né? Então, nós temos o delta y, que é yb menos ya, e temos aqui o delta x, que é xb menos xa. Podemos escrever isso aqui isolando o xb, ao invés de deixarmos isolado aqui o delta x. Então, fazendo isso, isolando o xb, ficaremos com xb igual a delta x mais xa. Vai passar esse menos xa aqui para o outro lado, somando, tá? Muito bem. Vamos voltar aqui no coeficiente angular desta reta secante. Então, aqui eu já destaquei a abscissa do ponto B, aqui no numerador, e a abscissa do ponto B no denominador, que nós estaríamos substituindo por delta x mais xa. Então, ficamos com isto aqui, ó. F, no lugar do xb, delta x mais xa, menos f de xa. Embaixo, no lugar do xb, delta x mais xa, menos xa. Então, agora nós podemos cancelar aqui o xa e o menos xa, e ficaremos com f de delta x mais xa, menos f de xa sobre delta x. Então, esse é o coeficiente angular da reta secante. Mas nós precisamos descobrir o coeficiente angular da reta tangente passando pelo ponto A. Então, vamos lá. Vejam aqui. O que nós queremos é o coeficiente angular desta reta tangente aqui, que passa pelo ponto A. Tangente à curva f de x, passando pelo ponto A, ok? Esta fórmula aqui nos dará o coeficiente angular da reta secante. Então, como é que nós vamos encontrar o coeficiente angular da reta tangente? Então, percebam aqui que quanto menor for o valor do delta x, tá? Porque aqui nós temos, né, aquele triângulo, certo? E aqui nós temos o nosso delta x. Quanto menor for esse delta x, mais esse ponto B aqui irá se aproximar do ponto A por esta curva, deslocando-se por esta curva, ok?
a inclinação desta reta secante, que passa aqui por A e B, ela irá cada vez mais se aproximar da inclinação da reta tangente, ó. Então, aqui eu já tenho uma reta secante passando por este ponto aqui e pelo ponto A, ó. Então, quando o B se deslocou para cá. Quando o B se deslocar para cá, eu vou ter uma reta tangente passando por A e por este ponto aqui, ó. Tá? Então, cada vez o ponto B vai ficando mais próximo do ponto A. E assim, a reta secante também vai se aproximando mais da inclinação da reta tangente. Então, se fizermos com que esse ΔX cada vez mais se aproxime do zero, o ponto B irá tender a ser exatamente o ponto A. E a reta secante terá uma inclinação cada vez mais próxima, até ser igual à inclinação da reta que é tangente à curva, certo? Então, vamos lá para o coeficiente angular da reta tangente. Então, o coeficiente angular da reta tangente será o limite do coeficiente angular da reta secante quando esse ΔX tender a zero. Então, como é que nós podemos escrever isso, né? Vamos lembrar aqui da fórmula que nós encontramos para calcular o coeficiente angular da reta secante. E o coeficiente angular da reta tangente, então, será o limite deste coeficiente angular aqui da reta secante quando o ΔX tende a zero, tá? Ok. E a equação da reta tangente? Bem, para descobrirmos a equação da reta tangente, como a gente já conhece as coordenadas do ponto A, que é o ponto onde passará a tangente, e temos agora o seu coeficiente angular, basta utilizarmos esta fórmula aqui, ó, tá? Y menos Y0 igual a M vezes X menos X0. Muito bem. Então, vamos olhar agora a definição, tá, do coeficiente angular da reta tangente. Então, dada uma curva y igual a f de x, seja P, x1, y1, um ponto sobre ela, ó. Então, o P está aqui, x1 e y1, que nós escrevemos aqui em função da abscissa x1. A inclinação da reta tangente à curva no ponto P será dada por limite da reta secante, né? Quando o ΔX tende a zero. Então, aqui a única modificação que eu fiz foi colocar x1 e x1, ó. O que nós tínhamos anteriormente? Tínhamos XA e XA, tá? Porque aqui nós trabalhamos para encontrar a fórmula do coeficiente angular da secante com um ponto A, cuja abscissa era XA. Então, praticamente, isso aqui não faz diferença alguma, né? Então, x1 e x1, ok? Desde que o limite exista, tá? Bem, exemplo 1. Encontre uma equação da reta tangente à parábola que tem esta curva aqui, ó, no ponto x1, y1. Então, vamos lembrar. Para encontrarmos essa equação da reta tangente, já temos o ponto e precisamos do coeficiente angular, né? Então, o coeficiente angular é dado por esta fórmula aqui, quando ΔX tende a zero. Então, observem que para nós conseguirmos encontrar este coeficiente angular, passando aqui, sendo o coeficiente angular de uma reta tangente a esta curva, nós precisaremos encontrar o f de x1 e o f de x1 mais ΔX. Então, nós vamos fazer a substituição aqui, ó, nesta curva, nesta equação. Vamos substituir primeiro o x por x1. Então, no lugar do x aqui e aqui
substituímos por x1. Então, x1 elevado ao quadrado menos 8 vezes x1 mais 9. Então, isso aqui é f de x1. Esse aqui já calculamos. Próximo, f de x1 mais ΔX. Então, aqui no lugar do x, né, x1 mais ΔX elevado ao quadrado, produto notável, tá? Menos 8 vezes, no lugar aqui do x, x1 mais ΔX, usamos o parênteses, porque aqui iremos aplicar a propriedade distributiva, tá? E mais 9. Então, calculando isso aqui, né, esse produto notável aqui ficaria, então, x1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né, x1 por ΔX, e mais o segundo ao quadrado, ó, ΔX ao quadrado. Aplica a distributiva aqui, menos 8x1, menos 8 ΔX mais 9. Então, agora basta substituirmos o f de x1 e o f de x1 mais ΔX aqui, ó, para encontrarmos o coeficiente angular. Então, já está. Substituir aqui e aqui. Aqui, cuidado com a matemática básica, regrinha de sinal, né? Então, é necessário colocar um parênteses, porque esse sinal que está aqui na frente, ele vai mudar o sinal de todos os termos aqui de dentro deste parênteses, tá? Então, continuando aqui, ó, só tirei do parênteses essa primeira parte e já trocamos os sinais, né? Menos x1 ao quadrado, mais 8x1, menos 9. Tudo isso dividido por ΔX, tá? Então, vamos fazer algumas simplificações aqui em cima, alguns cancelamentos, né? Então, vejam aqui, primeiro cancelamento, x1 ao quadrado, menos x1 ao quadrado. Segundo cancelamento, ó, menos 8x1, mais 8x1. E o terceiro cancelamento, mais 9, menos 9. Então, agora nós ficamos com o coeficiente angular é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, né? De 2 vezes x1 ΔX mais ΔX ao quadrado e menos 8 vezes o ΔX. Bom, vocês estão vendo que se nós substituirmos esse ΔX por zero aqui, ó, nós vamos ter uma indeterminação, né? Então, vocês estão vendo que neste momento não podemos substituir o ΔX por zero, certo? Que aqui no denominador não poderemos ter zero. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar em evidência aqui no numerador o fator comum, ó. Observem que o ΔX, ele aparece em todos os termos, ó. Em todos os termos. Então, eu posso colocar ele em evidência aqui na frente, multiplicando. Então, esse aqui é o nosso fator comum em evidência. Multiplicando o quê, ó? O 2x1 mais ΔX, porque aqui era ao quadrado, né? E menos 8. Agora, eu posso simplificar o ΔX com o ΔX no numerador e no denominador. E temos este limite aqui, ó. Coeficiente angular é igual ao limite de 2 vezes x1 mais ΔX menos 8, quando ΔX tende a zero. Agora sim, eu posso substituir o ΔX por zero e encontrar o coeficiente angular da reta tangente. 2 vezes x1 menos 8. Ok. Então, agora já temos o coeficiente angular da reta tangente a esta curva, tá? Se nós conhecermos a abscissa do ponto por onde esta reta tangente irá passar, poderemos encontrar a sua equação. Então, vamos lá. Tá aqui o coeficiente angular, tá? Mas aqui, né, eu tenho para uma abscissa valendo x1, tá? Então, vamos pensar primeiro no desenho desta parábola. Se vocês encontrarem as raízes desta equação aqui, do segundo grau, vão identificar dois valores, tá? 1,35 e 6,65, aproximadamente. Então, essa parábola ela tem a concavidade voltada para cima, ela corta o eixo x nesses dois pontos e o eixo y aqui, ó, em 9, tá? Então, o que eu quero? Eu quero encontrar a reta tangente
a esta curva aqui, passando pelo ponto de abscissa 7, ou seja, quando x1 vale 7. Então, eu quero a reta tangente que passa aqui, ó, por este ponto de abscissa 7, tá? Então, eu já posso calcular o coeficiente angular, né? Porque o coeficiente angular, ele é 2 vezes o x1 menos 8. Como o x1 é 7, 2 vezes 7, 14, menos 8, nosso coeficiente angular é 6, tá? Então, vamos continuar aqui mais adiante. Bem, então, se eu quero agora encontrar a equação da reta tangente a esta curva, passando pelo ponto de abscissa 7, eu preciso da ordenada deste ponto aqui, né? Então, como é que eu vou encontrar esta ordenada? Basta substituir esse 7 aqui nesta equação e teremos o valor da ordenada, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. No lugar do x, 7 ao quadrado, menos 8 vezes aqui no lugar do x, 7, mais 9. Então, resolvendo isso aqui, vocês vão encontrar y igual a 2. Então, nosso gráfico agora fica assim, ó. Abscissa 7 e ordenada 2. Então, vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P, tá? Então, esse ponto, ele tem coordenadas 7 para o x e 2 para o y. Como nós já conhecemos o coeficiente angular desta reta, ele vale 6, né? Agora, utilizando esta fórmula aqui, poderemos encontrar a equação da reta tangente a esta curva. Então, vamos substituir aqui y0 pelo y do ponto P, que é 2, x0 pela abscissa do ponto P, que é 7, e o coeficiente angular m aqui por 6. Faz a distributiva aqui desse lado, né? E vamos chegar aqui, vamos isolar o y, passa para lá o menos 2, ó, menos 42 mais 2, menos 40. Então, a gente chegou na equação reduzida da reta tangente a esta curva, ok?